Bom dia, turma. Tudo bem? Como é que passaram o final de semana? Conseguimos finalmente, né, postar as aulas da semana passada. E eu espero que a minha saúde permita que eu não atrase novamente as postagens até o final do semestre letivo. Espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira, um bom feriado e que tenham uma ótima semana de provas, né? Semana que se inicia na quinta-feira, né? Se não me falha a memória. Bom, muito bem. Na aula passada, nós começamos a estudar a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Vejam aí, procedimento bifásico, cuja primeira fase inicia-se no artigo 406 e vai até o artigo 420 do Código de Processo Penal. Já a segunda fase inicia-se no 421 e vai até o final do procedimento, até o 497. Na aula passada, nós fomos da decisão, do oferecimento da denúncia ou da queixa até o término daquela audiência de instrução e julgamento prevista no artigo 411 do Código de Processo Penal. E vimos que o artigo 412 prevê que o prazo para a finalização dessa primeira fase, estabelecido por lei, é de 90 dias. Deixei para a aula de hoje a decisão de pronúncia, que vai do 413, na verdade, até o 420 do Código de Processo Penal. Uma decisão multifacetada, uma decisão que pode assumir 4 faces diferentes, previstas nos artigos 413, 414, 415 e 419 do Código de Processo Penal. Então a aula de hoje estará restrita a esta decisão de pronúncia, importantíssima decisão de pronúncia nesse procedimento bifásico, que separa as duas fases do procedimento e cujo trânsito em julgado dá início à segunda fase do processo que vai desaguar na realização do júri popular. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a pronúncia do 413, a impronúncia do 414, a absorção sumária do 415 e a desclassificação do 419. Muito bem. A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de admissibilidade da denúncia a julgamento pelo júri popular. A competência do Tribunal do Júri é uma competência constitucional e extremamente restrita. O júri popular tem competência constitucional para julgar crime doloso contra a vida. O Código de Processo Penal não deixa nas mãos da acusação a escolha de quem vai ou não a júri popular. O que o Código de Processo Penal faz? Ele cria um crivo judicial. Ele cria um filtro judicial. E esse filtro judicial é justamente a decisão do 413 do Código de Processo Penal. Então vejam a decisão de pronúncia do 413 como um juízo de admissibilidade da acusação a julgamento pelo júri popular. O juiz irá pronunciar um acusado quando ele se convencer, no momento dessa decisão, de que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de crime doloso contra a vida. Então, neste momento, o juiz analisa toda a prova que foi construída ao longo da primeira fase do processo e conclui: olha, há indícios de autoria delitiva que recaem sobre este acusado. E mais, autoria de quê? De crime doloso contra a vida. Então, se ele é a pessoa que possivelmente praticou o crime e se há elementos probatórios que demonstram que o crime imputado é doloso contra a vida, não resta ao juízo senão pronunciar, senão remeter aqueles autos e aquele acusado a julgamento pelo júri popular. Por isso que a pronúncia é um juízo de admissibilidade. Vamos lá no 413, vamos ver a regra do 413 do Código de Processo Penal. Está aí na tela. Vejam só, aqui nós estamos inaugurando a segunda sessão do capítulo do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, justamente com da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Vejam 413. Todos esses dispositivos tiveram sua redação dada pela Lei 11.689 de 2008. A Lei 11.689 reestruturou todo o procedimento do Tribunal do Júri, com algumas boas novas e com algumas péssimas antigas. Vejam só, o juiz fundamentadamente, porque toda decisão judicial deve ser fundamentada,
pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Então, indícios de autoria, o Código ainda ressalta a participação, claro, e prova da materialidade do crime. De que crime? Crime doloso contra a vida, porque é da competência do tribunal do júri. Porque se nesse momento ele se convencer de indícios de autoria e prova de materialidade de um crime que não seja doloso contra a vida, ele vai aplicar a regra do 419. Nós vamos chegar até lá. Vai desclassificar e vai remeter ao juízo competente, porque o júri não é para cuidar daquela matéria. A decisão de pronúncia ela deve ser prolatada com extremo cuidado. Por quê? Porque quando nós chegarmos lá na sessão de julgamento, vocês vão ver que a decisão de pronúncia vai ser o primeiro documento que será entregue nas mãos dos jurados, das pessoas do povo que tiverem sido sorteadas para participar daquela sessão de julgamento. Se é o primeiro contato, a princípio, claro, porque se o fato estiver caído no gosto da imprensa, o Brasil inteiro já sabe e já tem um pré-julgamento sobre aquele fato específico. Mas espera-se que o jurado isento, sem conhecer os fatos, só vai tomar conhecimento deles no momento em que tiver acesso à decisão de pronúncia. Então a decisão de pronúncia tem que ser fundamentada, está expresso no 413 e nem precisaria, porque a norma constitucional está lá no artigo 93(9) da Constituição, que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, mas a fundamentação deve ser de tal forma a não sugestionar o jurado. Então o juiz tem que tomar muito cuidado para ficar adstrito realmente a indicar, olha, aqui, ali, há indícios de que pode ter sido esse moço mesmo. E mais, tem uma prova ali, olha, um exame cadavérico que demonstra que o crime é contra a vida. Aí ele pronuncia, sem descer demais a detalhes próprios da análise da prova. Porque essa análise mais profunda da prova deverá ser feita pelo juízo natural para os crimes dolosos contra a vida, que é o conselho de sentença, que é o conselho de jurados. São aquelas pessoas do povo que vão julgar aquela causa. Então, essa fundamentação tem que ser muito perfunctória, tem que ser muito superficial, justamente para não moldar, né, o pensamento do jurado sobre aquele processo que ele vai enfrentar, partindo do pressuposto que realmente a decisão de pronúncia vai ser o primeiro documento a que ele terá acesso. Nós temos uma regra importante no parágrafo 1º que dispõe o seguinte, olha, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Então, é uma fundamentação perfunctória. Devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado, ele tem que tipificar na pronúncia a conduta e especificar, vejam bem, circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Então, ele indica o dispositivo legal e, se descritos na denúncia, óbvio, houver qualificadoras e causas de aumento de pena. Nós temos uma regrinha, desçam os olhos, por favor, lá no 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Ele até pode. Mas isso vai gerar o quê? A necessidade de maior dilação probatória. Então, quando o 413 ele fala que o juiz indica qualificadores e causas de aumento de pena, que estejam descritas na peça inicial. Se ele der uma definição jurídica mais grave do que a definição jurídica prevista na inicial acusatória, na denúncia ou na queixa, ele vai ter que devolver os autos para a fase de instrução, para que possa construir prova em cima daquilo que agora ele está dizendo que percebeu nos autos. Essa tipificação da conduta, com indicação de qualificadores e causas de aumento de pena,
é essencial para a acusação. Por quê? Porque além de ser um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia delimita a acusação que será sustentada em plenário de julgamento. Como assim? Imagine que o promotor de justiça denuncie o acusado por homicídio qualificado. Uma qualificadora qualquer. Chega na decisão de pronúncia, o que o juiz percebe? Percebe que não tem nada que indique que a qualificadora existiu. E o que ele faz? Ele decota a qualificadora. E pronuncia o acusado por homicídio simples. Entenderam? O juiz está pronunciando. Porque ele entendeu que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de crime doloso contra a vida. O 418 expressamente diz que ele pode dar definição jurídica diversa. Então ele chegou naquele momento, como ele está fazendo aquele juízo de admissibilidade, é um crivo que ele está fazendo da acusação, ele tira a qualificadora e pronuncia por homicídio simples. Uma vez transitada em julgar essa decisão, o promotor de justiça, ou querelante, se eu tiver com queixa, eu acho muito pouco provável, mas se eu tiver queixa, poderá sustentar em plenário homicídio simples, mesmo que ele esteja mais do que convencido da existência da qualificadora, ela não poderá ser novamente explorada em plenário de julgamento. Por quê? Porque a pronúncia ela delimita a acusação. A partir dali, só aquilo que estiver na pronúncia poderá ser sustentado em plenário. Mas o promotor não pode utilizar a pronúncia como elemento de convencimento dos jurados. Então, apesar dos jurados terem recebido a pronúncia, ter sido o primeiro documento entregue nas mãos do jurado, esse documento não pode ser explorado pelo promotor de justiça em plenário. Para dizer, olha, o juiz lá atrás já disse que tem autoria. O juiz lá atrás já disse que tem materialidade. Ele não pode explorar a pronúncia como elemento de prova. Então, ela delimita a acusação, é ela que estabelece as balizas que deverão ser observadas pela acusação em plenário, mas ela não pode ser utilizada como elemento de convencimento para os jurados. Combinado? Muito bem. Neste momento do processo, ainda vigora o princípio do indubio pro societate. Isso quer dizer que, na dúvida sobre a autoria ou na dúvida sobre a materialidade do crime, a decisão do juiz deve ser pela pronúncia. Ele deve mandar o acusado a julgamento. Quem vai discutir essa dúvida, quem vai espancar ou não a dúvida, é o plenário de julgamento. São os jurados. E eles são os juízos naturais da causa. Então, se neste momento houver dúvida, na dúvida, o juiz pronuncia. Lamentavelmente, eu vejo todo santo dia colegas advogados chegando nas alegações do 411, alegações que estão aqui atrás, na audiência de instrução e julgamento. Aqui é a audiência de instrução e julgamento. Lembra, final da primeira fase do procedimento? Chega ao final dessa audiência, nas alegações orais, aqui estão as alegações orais, ou alegações escritas por aplicação subsidiária do 403 do Código de Processo Penal, o colega advogado vem e joga um tanto de dúvida no processo. Porque a dúvida aqui, porque a dúvida ali, porque a dúvida lá. O que esse advogado está fazendo com o cliente dele? Está pedindo, seu juiz, pronuncie o meu cliente. Mande o meu cliente a júri popular. A dúvida na decisão de pronúncia, ela trabalha com o acusado. Trabalha com o acusado. Mentira, trabalha com a sociedade. Aqui o princípio do indúbio Paulo no réu. Tem dúvida, Paulo no réu. Manda o réu a júri popular. O princípio do indúbio pro societate é que prevalece neste momento da decisão de pronúncia. Se houver ainda prisão, vejam o parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. E tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação de prisão ou imposição de qualquer das medidas previstas no título 9º do livro 1 deste Código. O juiz ele pode
manter uma prisão existente, ele pode revogar uma prisão existente, ou se perceber a necessidade, ele pode decretar uma prisão existente. Mas sustento que ele não fará de ofício. Ele deve fazê-lo provocado pela parte. Então, cabe ao Ministério Público, cabe ao querelante, cutucar o juiz. Lá nas suas alegações do 411, ou por petição em apartado, petição avulsa, porque às vezes a necessidade surgiu depois das alegações, falar, olha, os requisitos da preventiva estão presentes, decreto preventivo por isso e por aquilo. O juiz tem que se manter inerte, nós estamos falando de processo penal democrático. Eu não posso conceber uma prisão de ofício. Então, se nós estamos falando de um processo penal que se desenvolve num procedimento contraditório entre as partes, cabe à parte interessada representar o juiz pela prisão. E aí o juiz, sim, na decisão de pronúncia, motivadamente, por óbvio, ele decide se vai decretar ou não uma prisão preventiva, a partir do pedido que foi formulado pela acusação. Ok? Não tem muito tempo, no concurso para juiz, caiu uma seguinte questão sobre decisão de pronúncia. E já caiu em exame de ordem, já caiu em prova minha de processo. Se vocês têm as provas antigas para estudar, vocês vão encontrar essa pergunta em mais de uma vez nas minhas provas. É juridicamente possível, vou fazer uma pergunta para vocês, neste momento da decisão de pronúncia, o juiz desclassificar a conduta imputada de homicídio qualificado para homicídio privilegiado? Ou, se preferirem, de homicídio simples para homicídio privilegiado? Isso é possível? Deixa eu abrir o Código Penal aqui. Vamos pesquisar o Código Penal. Código Penal, Planalto. Para que vocês visualizem aquilo que eu estou questionando. Vamos lá no 121. Aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar com homicídio simples para não precisar ir ao homicídio qualificado. Mas tem homicídio qualificado também está aqui embaixo. Vocês podem escolher. Imagine que eu tenho uma denúncia por homicídio simples. Matar alguém. Essa é a denúncia. É possível, juridicamente, o juiz chegar na pronúncia e pronunciar pelo homicídio do parágrafo 1º? Olhem para o homicídio do parágrafo 1º. Caso de diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, o juiz pode, na verdade deve, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vocês estudaram com Guilherme Cabeção que a doutrina e boa parte da nossa jurisprudência trata essa hipótese de homicídio como homicídio privilegiado. Batendo o olho no parágrafo 1º, você já percebe que é um erro terminológico. Esse homicídio não é um homicídio privilegiado. Nós estamos diante de uma hipótese de causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena é causa de diminuição de pena. Privilégio é privilégio. Para que houvesse esse privilégio, eu teria que ter um tipo derivado do tipo básico. O tipo básico é matar alguém. Lembram disso? Estou trabalhando de Estado Penal 1. Nós temos um tipo básico, eu derivo esse tipo básico e crio um tipo penal derivado com uma pena independente da pena do caput, do tipo básico, e menor que a pena do caput. Então eu teria que ter uma pena independente. Por exemplo, a pena se o agente comete o crime impelido por motivo de valor social ou moral, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Aí eu teria um privilégio. No parágrafo 1º, eu criaria uma hipótese e traria uma pena independente daquela pena do caput, menor que a pena do caput. Assim funciona o privilégio. Então aqui não é privilégio, aqui é uma causa de diminuição de pena. Só que vocês vão encontrar em prova de concurso público esse parágrafo 1º sendo chamado de homicídio privilegiado. Vocês vão encontrar em decisões judiciais homicídio privilegiado. Vocês vão abrir um livro de doutrina e o autor vai falar de homicídio privilegiado. Porque criou-se a cultura de que esse aqui é um privilégio. Aí a minha pergunta é, considerando que o parágrafo 1º seja homicídio privilegiado,
É juridicamente possível desclassificar do 121 caput para o 121 parágrafo 1º na decisão de pronúncia? Qual que seria a resposta de vocês? Vamos voltar aqui para o 413. Olha o 413, parágrafo 1º. O juiz indica indícios de autoria, indica materialidade, indica qualificadoras e causas de aumento de pena. O 413 permite que ele indique causas de diminuição de pena? Não. E não por quê? Porque a causa de diminuição de pena indicada neste momento condicionaria o jurado a aplicá-la. Porque uma coisa é o juiz indicar qualificadora e causa de aumento de pena, por quê? Porque a pronúncia delimita a acusação. Se ele não fizer agora, eu não posso fazer em plenário. Então ele tem que estar aí. Mas se o jurado vai adotá-lo ou não, é outra história. Mas se o juiz fala, olha, o homicídio é privilegiado, o promotor vai ter que sustentar em plenário o quê? Homicídio privilegiado. Eu estou condicionando a atuação do promotor para um privilégio que vai condicionar, consequentemente, a aplicação de pena. E, consequentemente, estaria, assim, usurpando uma competência constitucional do Conselho de Sentença, dos jurados. E essa competência constitucional ela vem reforçada aqui no 483. Olha o 483, nós vamos estudar o 483. O 483 está indicando que os jurados deverão responder a perguntas que envolvam, olha, o quarto inciso, causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Então, se o juiz, lá na decisão de pronúncia, já indica a causa de diminuição de pena, ele está usurpando a competência constitucional do jurado e já determinando um critério que terá que ser observado pelo juiz-presidente no momento da aplicação de pena. Então, no dia que isso aparecer para vocês, porque vai aparecer mais cedo ou mais tarde, é possível desclassificação de homicídio simples para homicídio privilegiado, de homicídio qualificado para homicídio privilegiado, na decisão de pronúncia? A resposta é não. Não por quê? Porque desta forma o juiz sumariante estaria usurpando uma competência constitucional dos jurados e descumprindo o mandamento do 413, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ok? Essa decisão de pronúncia tem natureza jurídica de uma decisão interlocutória e qualquer uma das partes que esteja inconformada, ou as duas eventualmente inconformadas com a decisão de pronúncia, poderá interpor recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581-4 do nosso glorioso Código de Processo Penal. Ok? Muito bem. Agora, se o juiz não se convencer da existência de indícios mínimos de autoria ou da existência da materialidade delitiva, e deverá impronunciar o acusado nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. A decisão de impronúncia ela é prolatada quando não houver prova da autoria ou participação ou não houver prova da materialidade delitiva. Essa decisão não é absolutória, é decisão de impronúncia. Por que o juiz não absolve neste caso? Porque a decisão de impronúncia, prevista no 414, faz coisa julgada formal, mas não faz coisa julgada material. Como assim? Olhem a redação do 414, parágrafo único. Vejam aqui o parágrafo único do 414. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade por qualquer uma das causas, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Olha que interessante. Então vamos imaginar que eu esteja investigando um crime de homicídio, mas eu não tenho encontrado o corpo da vítima. O promotor de justiça, na dúvida, denuncia. Na denúncia, vigora o princípio do indúbio pro societate também. O processo tem a sua tramitação, chega na decisão de pronúncia. Chega na decisão de pronúncia, não há nenhuma prova da materialidade do delito, porque
O corpo não foi encontrado. E, partindo do pressuposto de que o acusado não seja o goleiro Bruno, o juiz vai impronunciar, nos termos do 414 caput. Só que essa decisão fará coisa de julgada formal. Em que sentido? Esse processo será definitivamente arquivado assim que houver o trânsito em julgado dessa decisão. Mas, a qualquer tempo, enquanto não estiver extinta a punibilidade do agente, se surgir a nova prova, nova denúncia, novo processo, nova pronúncia e a possibilidade, consequentemente, de levar aquele acusado a júri popular. Certa vez, eu atuei no processo, não atuei para o acusado, o verdadeiro acusado, mas em determinado momento as suspeitas recaíram sobre um cliente meu. E aí, durante o próprio inquérito policial, foi comprovada a autoria delitiva. Nós tivemos um serial killer aqui em Belo Horizonte, uns anos atrás. Esse serial killer, ele tinha o seguinte modus operandi. Ele publicava um anúncio no jornal oferecendo serviços fotográficos. Ele fazia nu artístico. E quando passou para mulheres. Quando uma interessada ligava para ele, que queria construir um book fotográfico para algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço, a mulher ligava para ele e ele marcava num local público o primeiro encontro com a moça. E esse local público era sempre a praça de alimentação do Shopping Del Rey, porque ele morava ali no Caiçara. E nesse encontro ele entregava vários trabalhos que ele já havia produzido para a moça, para mostrar a qualidade do trabalho. Ele apresentava uma minuta de um contrato de serviços e honorários, né, para suas fotografias. E uma vez cooptando aquela cliente, ela assinava ali o contrato e ele marcava dia e horário no estúdio fotográfico dele. Ele tinha um estúdio montado. Nesse estúdio fotográfico, ele violentava a menina, matava a menina, sempre estrangulando, enfiava o corpo no porta-malas do carro e desovava o corpo lá na mata do bairro Camargos, ali na divisa de BH com Contagem. Nem mata direito tem mais lá, tem um tanto de prédio da MRV. Pertinho de onde vai ser o estádio novo do glorioso Clube Atlético Mineiro, cuja obra se inicia hoje. Para a dor de cotovelo, né? De uma parte pequena, é verdade, da comunidade belo-horizontina, da comunidade mineira, quiçá brasileira. Mas vamos lá. Quando ele foi capturado, ele confessou 18 homicídios. Havia 18 mulheres desaparecidas, mais ou menos num determinado período de tempo, e ele confessou 18 homicídios. Levou a polícia até a mata do bairro Camargos e indicou os locais onde os corpos estariam inumados, estariam enterrados. A polícia conseguiu recuperar 5 dos 18 corpos. Periciou, comprovou realmente que eram das meninas que estavam desaparecidas e deu sequência ao inquérito policial. O delegado, sem materialidade de 13 homicídios, relata o inquérito, manda para o Ministério Público. O Ministério Público denunciou pelos 18. Afinal de contas, havia uma confissão. Quando chegou na decisão de pronúncia, o que o juiz teve que fazer? Considerando que não era o goleiro Bruno. Pronunciou por 5 homicídios, impronunciou pelos outros 11. Não, quantos que eram? 18. Os outros 13 homicídios. Estou parecendo a Dilma, né? Então, pronunciou por 5 homicídios, impronunciou por 13 homicídios. É assim que tem que ser, é assim que está previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal. Agora, enquanto não estiver extinta a punibilidade, ele foi levado a júri popular, foi condenado pelo simples, já pegou uma boa quantidade de pena. Mas enquanto não estiver extinta a punibilidade dele, seja pela prescrição, seja pela morte do agente, seja por qualquer outra causa, que eventualmente seja aí criada, uma anistia para os homicídios, uma coisa nesse sentido. Se um belo dia a MRV vai construir um outro prédio lá, cava uma fundação, encontra uma ossada, chama a polícia pericia, o corpo é de uma dessas moças que está desaparecida, o que o Ministério Público pode fazer? Oferecer nova denúncia. E ele não desarquiva o processo, não,
e aproveita esse processo e dá sequência a esse processo que foi arquivado. Não pode por quê? Porque houve coisa julgada formal. Ele vai oferecer uma nova denúncia, é claro que ele vai desarquivar esses autos, vai aproveitar todas as cópias que forem de interesse para destruir a nova denúncia, lembrando que agora a prova testemunhal colhida em inquérito não pode mais instruir processo penal, a partir do pacote anticrime, a partir da lei do final do ano passado, mas ele vai pegar o que é necessário nesse processo que está arquivado para destruir aquela prova emprestada, né? Vai instruir a nova denúncia. Mas a primeira fase terá que ser realizada novamente, uma nova decisão de pronúncia será prolatada, e aí aquele acusado vai a um novo júri popular. Por que homicídio sem corpo não poderia gerar condenação criminal? Nós temos uma regra no Código de Processo Penal, vocês estudaram com a Ana Paula no semestre passado, que diz há muito tempo que em toda infração penal que deixar vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito. No semestre passado, foi no semestre passado? Foi no semestre passado? No semestre passado, ou retrasado? Acho que semestre retrasado, vocês devem se recordar, nós fizemos um júri simulado. O Guilherme organizou um júri simulado, foi realizado no Auditório Fênix, e nesse júri simulado foi tratado do caso dos irmãos Naves. O caso dos irmãos Naves virou livro, virou filme, e foi reproduzido no júri popular que foi feito, simulado, que foi feito lá na nossa universidade, não sei, já não me lembro mais, se foi no semestre passado ou no semestre retrasado. A sensação que eu tenho é que desde o dia 16 de agosto até hoje já se passaram uns 3 anos, né, gente? Uma coisa impressionante. 16 de agosto, 16 de março até hoje, para vocês verem como é que eu estou. Já se passaram uns 3 anos. E se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, ou de assistir o filme, ou de assistir o júri simulado, vocês viram uma história de 2 irmãos que foram condenados num homicídio sem que nunca tivesse sido encontrado o corpo. Tinha sido realizado um negócio entre 2 famílias, esses 2 irmãos teriam dado uma grande soma de dinheiro à pessoa que desapareceu. A última vez que a pessoa foi vista foi num bar com esses 2 irmãos, já à tarde da noite tomando umas e outras, e depois daquela data, essa pessoa desapareceu e foi tida como morta. Apesar deles no primeiro momento negarem o fato, sob tortura, eles acabaram confessando o homicídio, foram a júri popular e foram condenados sem que o corpo nunca tivesse sido encontrado. Um já tinha morrido, o outro ainda estava cumprindo pena quando a vítima apareceu. Ei, gente, voltei. Ela pegou o dinheiro daquele negócio, torrou com comida lato senso, bebida, acabou com o dinheiro e nos anos de 1930 e alguma coisa, com medo de retornar para casa e tomar uma sova do pai, ser expulso de casa, coisas desse tipo, ele resolveu já se antecipar e fugiu. Fugiu durante um tempo. Lembre-se que não havia telefone celular, não havia Facebook, não havia Instagram, né, naquela época. A pessoa foi tida como morta e a imputação recaiu sobre 2 irmãos que foram condenados sem nunca ter sido encontrado o corpo. Por isso que, em 1941, quando veio a reforma do Código de Processo Penal, veio o novo CPP de 41, criaram essa regra específica. No caso dos irmãos Naves, que é aqui de Minas Gerais, norteou e foi a baliza para a construção de uma norma no Código de Processo Penal que dispõe que é indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações penais que deixam vestígios. Ah, mas o Código de Processo Penal fala que o exame direto pode ser substituído por um exame indireto. Como é que é exame de corpo de delito indireto? Vamos imaginar que eu tenha tomado um pau da polícia, aprontei outra, a polícia resolveu dar alguns conselhos, tomei um pau da polícia e fui embora para casa. No caminho para casa, passei pelo pronto-socorro e fui atendido. O médico até perguntou o que aconteceu. Eu falei, caí da escada. Fui atendido e fui embora para casa. Mas não procurei a polícia para poder levar a notícia crimes. Fiquei com medo, fiquei em casa. Passados uns 20 dias, recebi a visita de um colega advogado, uma mala advogado. Contei para ele o ocorrido, ele ficou indignado, falou, nós vamos ter que tomar alguma providência. Eu não quero, vamos sim. Vamos lá no delegado de polícia. Aí eu vou no delegado de polícia, convencido pelo amigo advogado, chego lá no delegado de polícia, conto o caso. O delegado pergunta, você está com lesões ainda? Não, as lesões já desapareceram.
Mas, no dia do fato, eu passei pelo pronto-socorro lá perto de casa. O delegado vai me perguntar, vai pedir uma autorização. Você autoriza essa delegacia a buscar o seu prontuário médico lá no pronto-socorro, no posto de saúde? Autorizo. O delegado oficia o posto de saúde manda o prontuário médico. O delegado pega o prontuário médico, manda para a medicina legal e, com base naquele prontuário médico, vai ser realizado o exame de corpo de delito indireto. Ah, mas o código fala que se não houver a possibilidade de fazer nem o direto nem o indireto, porque eu não passei pelo pronto-socorro, a prova pericial poderá ser substituída pela prova testemunhal. É verdade, mas a existência da prova testemunhal não elimina a necessidade da existência do corpo de delito. Uma coisa é eu não ter o exame de corpo de delito, outra coisa é dispensar o corpo de delito. Então eu não passei pelo posto de saúde, mas teve uma testemunha, um vizinho meu, que me viu chegando em casa e me viu todo machucado. Aí esse vizinho é arrolado como testemunha, e lá no processo penal, olhando para minha cara, ele vai falar para o juiz, tá vendo aquele olho ali, aquele olho estava roxo. Tá vendo aquele dente ali? Ó, tá vendo? Aquele dente foi colado, que quebraram o dente dele. Tá vendo aquele narigão ali, aquele nariz adunco? Pois é, sangrava pra caramba, porque me parece que quebraram o nariz dele. O cara tá olhando pro corpo de delito, tá descrevendo as lesões que ele percebeu no corpo de delito. O que aconteceu com o caso Bruno foi o primeiro caso, pelo menos, que ganhou repercussão, desde 1941, em que houve condenação criminal sem a prova da materialidade do delito. Ah, professor, mas tinha sangue no carro. Quanto sangue que tinha no carro da moça que desapareceu? Tinha 8 litros de sangue dela no carro? Não, tinha uma manchinha de sangue. Poxa, essa mancha de sangue de quê? Era o nariz que estava escorrendo porque ela apanhou? Será uma menstruação que veio antes da hora, até pelo estado de nervosismo que ela estava dentro daquele carro? Como é que eu posso, a partir de uma mancha de sangue, concluir que aquela pessoa está morta? Principalmente levando em consideração os depoimentos que foram divulgados pela imprensa, totalmente contraditórios, que foram prestados no processo, sem confissão. A pergunta que nós temos que fazer sempre, quando pensamos em segurança jurídica, é provável que a Elisa Samúdio esteja morta? É bastante provável. É possível que ela esteja viva? Se você responder que não, eu vou passar seu nome para o delegado de polícia. Porque a única forma de você afirmar com toda certeza de que ela esteja viva é se você souber. Que ela não esteja morta é se você tiver visto o corpo dela. Porque se você não viu o corpo da Elisa Samúdio, é possível, mesmo que a possibilidade seja mínima, que ela esteja viva. E se é uma mínima possibilidade dessa moça estar viva, como é que eu posso ter condenado alguém pelo seu homicídio? Não posso. Esse foi o nosso sistema. E o nosso sistema primou pelo quê? Para a segurança jurídica. Quem me dera, né, essa moça ter entrado pela porta lá do fórum de contagem no dia de sessão de julgamento, para jogar na cara de um tanto de gente incompetente que cuidou desse processo penal ao longo de toda a sua tramitação. Começando pelo Ministério Público, passando pelo juiz e sobretudo, pela defesa. O recurso dessa decisão de pronúncia foi parar no Tribunal de Justiça nas mãos de um desembargador que tinha acabado de chegar numa câmara criminal oriundo de uma vara da Fazenda Pública, cujo assessor é professor de Direito Civil. Pelo menos era assessor e é professor de Direito Civil. Aí pega um processo penal e assina uma decisão de pronúncia. Posso até dizer que não faltou conhecimento técnico, não, mas faltou bunda para poder pronunciar o Bruno. Com toda a pressão popular e pressão da imprensa, na verdade, pressão popular em decorrência da pressão da imprensa em cima deste caso famoso. A imprensa denuncia, a imprensa pronuncia, a imprensa julga, condena, aplica pena neste país. E o povo vai na onda da imprensa. Basta lembrar que no caso dos Nardoni, como é que chamava o moço? Alexandre Nardoni, a menina Isabela Nardoni,
Teve neguinho que abandonou o emprego e viajou 1.400 quilômetros para ficar lá na porta do prédio no dia da reconstituição, xingando os Nardoni. Pelo amor de Deus, o processo penal virou circo. O julgamento do goleiro Bruno foi um circo de horrores, uma coisa inacreditável que aconteceu naquele processo. E, lamentavelmente, ele foi um bode expiatório. Perigoso, porque criou-se um precedente perigoso neste país que passou a conduzir determinadas decisões a partir de então. A experiência que nós tivemos com os irmãos Naves e a necessária mudança que ocorreu no Código de Processo Penal não serviu para nada a partir do momento em que houve interesses maiores que levaram à condenação daquele goleiro. Justa ou injusta, sem entrar nesse mérito. Não jurídica, não legal, ilegal uma condenação que aconteceu naquele caso. É claro que eu não preciso do corpo inteiro, né, gente, para fazer prova do homicídio. Se eu tiver só a cabeça, por exemplo, já é suficiente para ter certeza do homicídio. Mas se eu tiver a orelha da vítima nas minhas mãos, eu não posso afirmar que ela morreu. Eu tenho uma orelha, recebi uma orelha numa caixa. Eu posso afirmar a partir da orelha que eu recebi na caixa que ocorreu um crime de homicídio? Meus caros, se eu afirmar para vocês que uma pessoa saiu correndo aqui no meu prédio e pulou, eu moro no 12º andar, e pulou do 12º andar, aqui para trás tem uns 20 de altura, mas para lá, pulou do 12º andar, eu posso afirmar que ela morreu? Se você estava aqui dentro do meu apartamento e viu uma pessoa pulando do 12º andar, sem olhar para o corpo, estatelado lá embaixo, você pode afirmar que essa pessoa morreu? Nós temos um cliente lá no escritório que, tentando suicidar-se, pulou do 12º andar de um prédio ali perto da Praça Raul Soares. Morreu? Caiu em cima de um pedestre. Matou o pedestre, ficou tetraplégico, está respondendo a um processo penal numa cadeira de rodas, Vivinho da Silva. E o que é pior, coitado, tetraplégico não consegue mais se suicidar. Não entendo a respiração. Se um dia vocês me encontrarem lá no fórum empurrando uma cadeira de rodas com um cliente, pode saber, esse moço tentou se matar e matou um pedestre no meio do caminho. O que significa dizer que até para se matar você tem que tomar certas cautelas, certos cuidados, né? Na hora de pular de um prédio, dá uma olhada lá embaixo para ver se tem alguém no meio do caminho. Porque senão você pode ter problemas futuros na sua vida. Então nem vendo uma pessoa pular do 12º andar de um prédio, você pode afirmar que a pessoa morreu, quanto mais por meio de uma gota de sangue, ou de um pouquinho de sangue daquela pessoa. O corpo, ele conversa com as partes do processo. É uma coisa inacreditável. Você pega a perícia, você pega um exame cadavérico, você obtém 90% das informações que você precisa naquele exame cadavérico. Você identifica qual foi o meio que causou a morte. Se foi envenenamento, se foi asfixia, se foi uma facada, se foi um disparo de arma de fogo. Você vê se o disparo foi dado de frente para a vítima ou pelas costas, pela sede do orifício, né, de entrada. Você vê se a bala transfixou o corpo pelo orifício de saída. Você verifica a trajetória da bala dentro do corpo. Você verifica se essa bala teve a trajetória de cima para baixo, de baixo para cima. Aí você consegue comparar a altura do autor com a altura da vítima. Verifica se os dois estavam em pé, se um estava ajoelhado. Né? Imagine, a bala entrou na nuca, fez uma trajetória de trás para frente, de cima para baixo. Aí você vê que a vítima estava ajoelhada, muitas vezes amarrada, a bala foi encostada na cabeça dela, porque tem uma orla de queimadura. Poxa, tudo isso é fundamental para a prova do crime de homicídio. Como é que você pode dispensar o corpo e condenar alguém? Como é que eles mataram? Quem que participou efetivamente da morte? Qual foi o meio utilizado? Poxa, francamente, dá uma tristeza. No caso do Bruno, a decisão correta, a decisão justa, a decisão legal teria sido de pronúncia. E põe a polícia para continuar investigando, põe a polícia para continuar trabalhando. Mas não, aqui no Brasil a gente prefere condenar sem prova e depois eleger o delegado que fica com a cabeça lá na parede tentando achar o corpo de Elise dentro da parede. Depois a gente elege o cara vereador, elege o cara deputado federal. Francamente. Muito bem. Olha que interessante.
A prova de autoria, prova de materialidade, indício de autoria, prova de materialidade, pronúncia. Não há prova de autoria ou não há prova da materialidade, impronúncia. Há dúvida sobre a autoria, porque há depoimentos contraditórios, ou há dúvida sobre a materialidade, porque há laudos contraditórios, o que o juiz deve fazer? Pronunciar. Ok? Muito bem. 415. Absolvição sumária. Quando que ocorre a absolvição sumária no tribunal do júri? Olha lá, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando, primeiro, provada a inexistência do fato. Elisa Samúdio apareceu. Então vejam, a prova do fato, pronúncia. Não há prova do fato, impronúncia. Está provada a inexistência do fato. Eu tenho certeza que o fato não ocorreu. Aí a decisão é de absolvição sumária. Qual que vai ser a diferença da absolvição sumária para a impronúncia? A absolvição sumária faz coisa de julgada formal e material. Uma vez absolvido sumariamente e transitado em julgada a decisão, acabou, PT, saudações. Eu não consigo mais modificar, nem por revisão criminal, aquela decisão. Nós vamos ver que revisão criminal só a favor do acusado, nunca a favor da sociedade. Então, transitou em julgada essa decisão, acabou. Então, tem prova do fato, pronúncia. Não há prova do fato, porque não acharam o corpo, impronúncia. Está provado que o fato não ocorreu. Por quê? Porque a Elisa apareceu. A absolvição sumária. Mesma coisa em relação à autoria. Olha lá. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Então está provado que aquele acusado não deu causa àquele resultado. O fato ocorreu, mas não é ele o autor do fato. Pode ser que o autor do fato esteja inclusive denunciado e vai ser pronunciado. Eu posso ter 2, 3, 4 pessoas denunciadas em concurso de pessoas, mas aí ficou provado que um deles não tem nada a ver com a história. Qual que é a decisão do juiz? A absolvição sumária. Prova da autoria ou da participação, pronúncia. Não há prova da autoria, não há prova de participação, impronúncia. Está provado que aquele cidadão não tem nada a ver com aquele crime. Absolvição sumária. Ok? Além dessas duas hipóteses, uma que nega o fato, a existência do fato, outra que nega a autoria delitiva, nós temos outros dois dispositivos muito mal redigidos, como de costumes, no inciso 3º e no inciso 4º do 415. Olhem aqui o inciso 3º. O fato não constitui infração penal. Vamos deixar ele por último. Demonstrar a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Olhem, esse dispositivo ele foi reformado em 2008. E olha a porcaria que ficou aqui. Que bicho é esse? Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Para entender o quarto inciso, nós temos que relembrar o Código Penal. Todas as vezes que o Código usou a expressão é isento de pena, ele estava se referindo a uma causa excludente da culpabilidade. Não vou mentir sem fazer prova da minha mentira. Olha aqui, vou pegar como exemplo o artigo 26. O artigo 26 exclui a culpabilidade do agente por inimputabilidade penal. Aqui, inimputabilidade. Imputabilidade elementa a culpabilidade, não é isso? Então a inimputabilidade exclui a culpabilidade. Olha a redação do 26. É isento de pena. Embriaguez involuntária também é causa que exclui a culpabilidade. É isento de pena o agente que. Olha lá no 22. Não, o 22 não. Vamos pegar aqui. Aqui, o 21. Erro de proibição. Também exclui a culpabilidade. Olha a expressão utilizada. O erro sobre a solicitude do fato inevitável isenta de pena. Então, todas as vezes que o Código equivocadamente utilizou a expressão isenção de pena, que na verdade ele teria falado assim, não há crime, ele estava se referindo a hipóteses que excluem a culpabilidade. Então, quando o 415, quarto inciso, falar demonstrar causa de isenção de pena,
Ele está falando quando houver prova de excludente da culpabilidade do agente. E quando que o Código utilizou excludente de crime? No 23. Exclusão de crime. Não há crime quando o agente pratica o fato. Está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Consentimento ofendido não se encaixa nos crimes dolosos contra a vida. Então, quando o Código falou em exclusão de crime, ele se referiu às hipóteses do artigo 23. Então, exclusões da ilicitude da conduta praticada pelo agente. Então, aqui nós temos, no quarto inciso, excludente de culpabilidade, e aqui nós temos excludente de ilicitude na exclusão de crime. O que sobrou para o terceiro inciso? Excludentes de tipicidade. Então, da mesma forma que lá na absolvição sumária no artigo 397, além da prova da inexistência do fato e da prova da não participação ou da não autoria delitiva, nós temos excludente de tipicidade, provada, devidamente comprovada, excludente de tipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Ok? Aí são hipóteses de absolvição sumária. Se houver dúvida, pronúncia. Se eu tiver dúvida em relação a uma excludente de ilicitude, eu tenho uma dúvida sobre legítima defesa. Essa dúvida determina o quê? Pronúncia. Pronuncia e manda para júri. O júri vai decidir se houve ou não legítima defesa. Aí eu tenho uma dúvida sobre um erro qualquer. Eu tenho uma dúvida sobre a imputabilidade do agente. O que eu faço? Pronuncio. Mando para júri popular. Ok? Uai, mas lá no 397, quando eu falava da absolvição sumária, o 397 permite exclusão da culpabilidade, absolvição com exclusão da culpabilidade, salvo inimputabilidade. Aqui é possível. Olhem o parágrafo único. Não se aplica o disposto, olha aqui o parágrafo único, estão vendo aí? Não se aplica o disposto no inciso 4º do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no artigo 26, salvo quando esta for a única tese defensiva. Então também não se aplica a absolvição sumária no caso de inimputabilidade, da mesma forma que em 397. Só que aqui traz uma exceção, salvo se for a única tese defensiva. Então afirmo para vocês, diante de uma hipótese de inimputabilidade do artigo 26, inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é a defesa quem escolhe se o doente mental vai a júri popular ou não. Pensaram nisso? Olhem só, eu tenho a prova incontestável da inimputabilidade. Eu tenho uma perícia psicopatológica juntada aos autos. Então eu tenho a prova da inimputabilidade. Eu cheguei no artigo 411, alegações do artigo 411, vésperas da decisão de pronúncia. Se eu nada falo sobre a inimputabilidade, nada falei sobre ela, e não trouxe nenhuma outra tese absolutória, o que o juiz vai fazer? Pronunciar. Se eu jogo outra tese absolutória, uma legítima defesa, por exemplo, e o juiz não se convence da legítima defesa, mesmo que eu tenha mencionado a inimputabilidade na minha defesa, qual que vai ser a decisão do juiz? Pronunciar. Se, apesar de haver outras teses defensivas possíveis, eu chegar no 411 e requerer a absolvição por inimputabilidade devidamente provada nos autos, o juiz vai absolver sumariamente e, consequentemente, aplicar medida de segurança. Entenderam? Então, para que a defesa tire o inimputável por doença mental do júri, basta ela pedir no 411. Claro, tem que ter prova. A prova é incontestável, tem a perícia nos autos. O juiz no 411, na sentença do 411, o que ele faz? Aqui vai ser sentença. Na decisão de pronúncia do 411, o que ele faz?
por meio de sentença, absolve sumariamente e aplica medida de segurança. Agora, se a defesa quiser levar esse doente mental a júri popular, às vezes a defesa está postando todas as suas cartas numa tese de legítima defesa. Se ele for absolvido lá no júri por legítima defesa, não vai ser aplicada a medida de segurança. A defesa, então, não fala nada sobre a inimputabilidade no 411, o juiz não pode aplicar a excludente de inculpabilidade de ofício. O que o juiz faz? Pronuncia. Não requerer a inimputabilidade no 411 significa dizer, ou requerer, ou mencioná-la juntamente com outra tese defensiva, significa dizer para o juiz: mande o acusado a júri popular. Aí lá no júri popular eu discuto a outra tese absolutória. Se não der certo, fica a inimputabilidade e eu aplico a medida de segurança. Então, por força do parágrafo único, o inimputável por doença mental vai a júri popular se a defesa quiser. Se a defesa não quiser, basta ela arguir que o juiz vai absolver e vai aplicar a medida de segurança. E por que agora eu posso absolver pela inimputabilidade e no 397 eu não posso? Porque aqui eu já realizei a audiência de instrução de julgamento. Eu já dei a oportunidade para a coleta de prova. Eu já dei a oportunidade para que outra tese absolutória fosse provada naquela audiência de instrução de julgamento. Diferentemente do 397. Por isso aqui o tratamento jurídico é diferente. Porque já houve audiência de instrução de julgamento. Ok? O 416 traz uma regra óbvia. Nem precisava estar aqui no 416 porque já está no 593. Contra a impronúncia e contra a absolvição, por serem decisões terminativas e terem, consequentemente, natureza jurídica de sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação. Ok? Muito bem. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, olha o 419, da existência de crime diverso dos referidos no 74, parágrafo 1º, 74, parágrafo 1º fala dos crimes dolosos contra a vida, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Então, o que está prevendo aqui o 419? O 419 está prevendo uma decisão de desclassificação. Muito cuidado com essa expressão desclassificação no processo penal. Porque a desclassificação é simplesmente dar ao delito uma nova capitulação jurídica. Quando a gente pensa em desclassificação, a gente tem uma tendência a sempre pensar de algo mais grave para algo menos grave, né? Parece que eu estou descendo uma escada. Mas não, a desclassificação é qualquer nova classificação jurídica. Pode ser de um crime de determinada gravidade para um crime de igual gravidade, pode ser de um crime de maior gravidade para um crime de menor gravidade, ou pode ser de um crime de menor gravidade para um crime de maior gravidade. Isso está previsto no artigo 418. Então eu posso, por exemplo, chegar neste momento da pronúncia e entender que aquele homicídio que está na denúncia, na verdade, é um latrocínio, cuja pena é maior que a pena do homicídio. O latrocínio tem uma pena de 20 a 30 anos, no 157, parágrafo 3º. Então eu estou desclassificando de homicídio para latrocínio. E já percebam, latrocínio não é da competência do tribunal do júri. Eu posso desclassificar de um homicídio com 3 qualificadoras, por exemplo, para um homicídio com 2 qualificadoras. Ele continuará sendo um homicídio qualificado, só que com uma qualificadora a menos. O homicídio só é qualificado uma vez, viu, gente? É um erro falar de homicídio triplamente qualificado, duplamente qualificado. É erro. O homicídio é qualificado. E pode ser que no caso concreto eu tenha 2 qualificadoras, eu tenha 3 qualificadores, mas o homicídio é qualificado uma vez só. Então eu estou tirando uma qualificadora e estou desclassificando. Mas ele continua qualificado. Então eu estou desclassificando um crime de uma gravidade para um crime de idêntica gravidade. Ou posso realmente desclassificar de um crime de maior gravidade para um crime de menor gravidade. A denúncia traz um homicídio qualificado. Na pronúncia, eu decoto a qualificadora e pronuncio por homicídio simples. Então eu desclassifiquei de um crime mais grave para um crime menos grave. O que a gente tem que ver aqui? Se ao desclassificar o crime resultante continuar sendo doloso contra a vida, essa desclassificação ocorre no contexto de uma decisão de pronúncia. O juiz desclassifica e pronuncia, manda o acusado a júri popular.
Agora, se o juiz desclassificar de um crime doloso contra a vida para um crime que não seja doloso contra a vida, mesmo que a gravidade deste crime seja maior, como é o caso do latrocínio, o tribunal do júri deixou de ser competente para julgar. Imagine que eu tenho uma denúncia por tentativa de homicídio e na decisão de pronúncia o juiz desclassifica para lesão corporal. Não houve tentativa, houve uma desistência voluntária. Aí desclassifica para lesão corporal. Lesão corporal não é da competência do júri. Vamos imaginar que desclassifique do homicídio simples para uma lesão corporal seguida de morte. Saiu do crime doloso contra a vida para um crime que deixou de ser doloso contra a vida. Desclassificou do homicídio para o latrocínio. Em todos esses casos em que o tribunal do júri deixa de ser competente para o processo de julgamento, o que determina o 419? Se aquele mesmo juiz sumariante não for o competente para cuidar daquela matéria, deverá remeter os autos para o juiz que o seja. Remete os autos para o juiz competente. Então ele desclassifica e declina de sua competência e remete os autos para o juiz competente. Porque o júri não é competente mais para cuidar daquele processo. Aqui em Minas Gerais, por força da nossa lei de organização e divisão judiciárias, o próprio juiz sumariante é o juiz competente para cuidar da matéria, a não ser que a infração penal passe a ser de menor potencial ofensivo. Eu tenho uma tentativa de homicídio, desclassifiquei para lesão corporal. Qual lesão corporal está provada nos autos? Leve. Pô, lesão leve é infração penal de menor potencial ofensivo. Aí tem que encaminhar os autos para onde? Para o juizado especial criminal. Não é isso? Por força do artigo 61 da lei do artigo 98, primeiro inciso da Constituição, artigo 61 da lei 9.099 e artigo 394 do Código de Processo Penal, que estabelece os procedimentos que devem ser adotados de acordo com a quantidade de pena. Então, se ele desclassifica por uma infração penal de menor potencial ofensivo, o juiz competente é o juizado. Em todos os demais casos, é ele mesmo, aqui em Minas, que é o juiz competente, porque afinal de contas ele é um juiz criminal. E nenhum juiz criminal conhece mais o processo do que ele mesmo, então os autos continuam na mão dele. Então, 419, houve desclassificação para crime que não seja da competência do tribunal do júri, remessa dos autos ao juízo competente. Em Minas, o competente é o próprio sumariante. Então ele desclassifica, os autos continuam com ele mesmo. É claro que com a desclassificação ele vai abrir vista às partes, para especificação de provas, eu reinauguro a instrução criminal, mas ele mesmo é competente. A não ser que a infração penal seja de menor potencial ofensivo. Porque sendo de menor potencial ofensivo, ele deve remeter os autos ao juizado especial criminal. Ok? Duas coisas importantes, ou mais. No caso da desclassificação, se houver crime conexo ao crime doloso contra a vida, que deixou de ser doloso contra a vida. O que acontece com o crime conexo? O óbvio. Então imagine que eu tenho aqui um homicídio simples e um porte ilegal de arma de fogo, conexo ao crime doloso contra a vida. Estão os dois lá no tribunal do júri, estão os dois na primeira fase do procedimento. Chegou na pronúncia, o juiz desclassificou este crime doloso contra a vida para uma lesão corporal. Aí sobraram, de repente, lesão corporal e posse ilegal da arma de fogo. O que o juiz faz com essa posse ilegal da arma de fogo? Remete junto com a lesão corporal para o juiz competente. Ele não vai julgar aqui, não. Ele vai mandar para o juiz que o seja. Esse juiz sumariante não tem competência para condenar quem quer que seja e aplicar pena, não. Ou ele pronuncia, ou ele impronuncia, ou ele absolve, ou ele desclassifica e remete os autos para o juiz competente. Então, o que ele fica fazendo com esse porte legal de arma de fogo nas mãos? Ele não pode julgar, ele remete os autos para o juiz competente, mesmo que seja para ele mesmo. É porque ali vou ter que inaugurar um novo procedimento para poder julgar lá de acordo com as regras do procedimento ordinário, do procedimento sumário. Eu vou reabrir a possibilidade de produção de prova e vou realizar um novo julgamento. Ali eu vou julgar. Mas, a princípio, eu, como sumariante, não tenho competência para isso. Ok? Então, se eu tenho um doloso contra a vida
em um crime conexo, havendo desclassificação do doloso contra a vida e remessa dos autos ao juiz competente, o conexo vai junto para o juiz competente. Porque o júri deixou de ser competente para julgar o crime conexo. Ok? Uma segunda observação importante. Vejam a regra do 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. E se for defensor constituído, ao defensor constituído, nos termos do segundo inciso, ao querelante, se o processo estiver ciciado por queixa, ou ao assistente do Ministério Público, se ele houver nos autos. E mais, será intimado por edital, olha o parágrafo único aqui, será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Isso quer dizer que é obrigatória a intimação pessoal do pronunciado. Não basta intimar o advogado constituído ou o advogado nomeado, não, por publicação no Diário Oficial. Eu tenho que intimar o advogado também. Então, vindo uma decisão de pronúncia, o juiz manda publicar no Diário Oficial aquela decisão e, por meio da publicação no Diário Oficial, é intimada a defesa, mas também tem que intimar, por meio do oficial de justiça, intimação pessoal àquele acusado. Se o acusado residir em outra comarca, tem que expedir carta precatória. Se residir em outro país, tem que expedir carta rogatória. E se ele estiver desaparecido, tem que publicar editais de intimação. E os prazos recursais só começam a fluir a partir do momento da intimação dos acusados, da decisão de pronúncia. Não basta apenas intimar o advogado. Vamos dar uma olhadinha no 421. Preclusa, eu diria para vocês, transitada em julgado a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do tribunal do júri. Ok? Então, da decisão de pronúncia, nós já vimos, cabe recurso em sentido estrito. Uma vez transitada em julgado a decisão de pronúncia, eu encaminho os autos ao juiz-presidente. Quando nós estudarmos o recurso em sentido estrito, nós vamos ver que ele não suspende a segunda fase do processo até o ponto em que o processo estiver pronto para júri. Isso quer dizer o quê? Pendente julgamento de recurso em sentido estrito, eu posso iniciar a segunda fase do processo, eu inicio a segunda fase do procedimento e preparo o processo para julgamento pelo júri popular. Só não realizo o júri enquanto não transitar em julgado aquela decisão. Então, essa 421 gera uma série de interpretações diferentes, dizendo no seguinte sentido: se houver recurso pendente, o juiz sumariante segue no processo, prepara o julgamento e deixa o processo pronto para o juiz-presidente. Se já transitou em julgado a decisão, já encaminha os autos ao juiz-presidente. A lei de organização judiciária que vai decidir quem já assume o processo neste momento. Aqui em Minas já é o juiz-presidente. Então, mesmo havendo recurso de distrito em pé de julgamento, eu já posso iniciar a segunda fase, principalmente se o acusado for preso, para já ir preparando o processo, deixando ele prontinho para o júri. Transitou em julgado a decisão no recurso de distrito, eu só realizo o júri popular. Aqui, pela quantidade de processos que nós temos em tramitação, normalmente os juízes esperam transitar em julgado a pronúncia e depois remetem os autos ao juiz-presidente. Ok? Então, por hoje está de bom tamanho. Nessa semana nós temos a nossa primeira avaliação. E como foi decidido pelo núcleo docente estruturante, essa primeira avaliação, na semana que vem, né, na segunda-feira, né, que nós vamos fazer essa primeira avaliação. Mas começa a semana de provas nessa semana. E como foi decidido pelo núcleo docente estruturante, essa prova será realizada no dia em que seria a prova. Vocês terão o dia inteiro para poder fazer. Obviamente vocês terão consulta ampla, total e restrita, porque não há como nós impedirmos esse tipo de consulta. E será consistente em uma única questão dissertativa sobre matéria lecionada. Vamos delimitar um pouquinho a matéria, vamos deixar júri para a segunda prova. Então, nesta primeira prova, o conteúdo que será explorado será procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, procedimento comum sumaríssimo. Ok? Vai ser uma questão dentro dessas três temáticas
dissertativa, segundo uma dissertativa com 15 a 30 linhas, não é? No máximo, mínimo 15, no máximo 30 linhas. E aí dentro desses 3 conteúdos, procedimento como ordinário, procedimento como sumário, procedimento como sumaríssimo, eu tiro a questão da prova. Concentre-se principalmente em procedimento ordinário e procedimento sumaríssimo, porque eles têm especificidades que podem ser mais interessantes para nós explorarmos numa redação. Procedimento sumário é bom saber que é bom que você saiba que existe, mas foque em procedimento ordinário e procedimento sumaríssimo. Combinado? Bom feriado amanhã então, bom restinho de semana, que seja uma semana de muita iluminação e de ótimas provas para vocês. Muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima aula. Um grande abraço.